Fala, protagonistas! Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos analisar a carteira de ações do Luiz Alves, um dos maiores investidores pessoa física da bolsa. Vamos ver qual que é a ideia que ele faz. Não é uma indicação de investimento, em sim um estudo para quem está aprendendo, é bem interessante. Bom, então vamos começar. Luiz Alves Pais de Barros, grande investidor brasileiro, tem mais de 3 bilhões de reais investidos em ações e faz a gestão desses ativos por meio do fundo Alaska Então você vê que ele tem mais de 3 bilhões em ações. 3 bilhões. Né? Você já viu alguém de renda fixa bilionário? Não. Então, como ele tem muito dinheiro, ele tem um fundo, o Alaska Poland, que é gerido aí pelo BREA, para tomar conta de todo esse valor. Poland. Não seria interessante descobrir o que passa na cabeça do Luiz Alves Pais de Barros ao escolher empresas para investir? Pois é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. E para isso, vamos analisar a carteira de investimentos do fundo do Alaska Poland. Vamos até o... Ó, então você vê que você pode ir na CVM, escrever Central de Sistema, Comissões de Valores, você pode achar o fundo e onde ele investe. Olha que interessante. site da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e procurar pela última carteira disponível, a do mês de setembro. E aí vamos verificar a composição de todos esses ativos e mostrar em forma. Toda a composição da carteira está aqui. Lembrando que esse fundo é bom, né? Mas tem vários fundos que não tem nem 10 anos de idade, ou seja, é, os bancos ou as pessoas, os gestores criam vários fundos e eles nem sobrevivem 10 anos. Como que vai fazer um investimento de longo prazo se poucos fundos? Então, às vezes, investir em fundo de investimento, talvez mais que 10 anos, sempre. Forma de Maior gráfico para tempo. você. Iniciando a nossa análise, juntamos as 22 ações que correspondem a 22,12% da carteira. Aqui o total alocado é de 660. Então, lembrando que ele tem bilhões, né? E bem diversificado, né? Às vezes eu vejo, eu tenho pouco, vou pôr tudo em uma coisa só. A pessoa está começando, não diversifica. Os maiores gestores, né? Não o Warren Buffett, mas os maiores gestores, tirando o Warren Buffett, que também é um dos maiores, diversificam a carteira, né? O Peter Lynch. 8 milhões de reais. Nessas posições, percebe-se uma predominância de empresas Ó, 32 ações, né? Então, quanto mais dinheiro você tiver, claro que é um começo, né? Mas quanto mais milhões você tiver, mais ações você pode ter, né? conglomerado Alfa, como Banco Alfa, Alfa Financeira, Alfa Corretora, Alfa Leasing. Essas são posições antigas do Luiz na carteira que rendem Então, são posições antigas. bons dividendos. Além disso, é possível perceber que ele tem posição em São Carlos, Hidrovias, Marco Polo, Guerreiro. Então, 668 milhões estão nessas empresas que dão dividendos, né? Pagam bastante dividendos. Então, se a cada 1 milhão você ganha 10 mil, Dow, Banco do Brasil, Coteminas e 668 Eletromid. Lembrando que o milhões Luiz acompanha de perto as de dinheiro. companhias e troca seus ativos quando acha necessário, como ele mesmo nos explica. Na bolsa é uma troca. Você vende uma para comprar outra. Agora, se você está vendendo muito barato, vai comprar as caras, não, é o inverso. Você vendeu com preço justo e tem coisa barata, então vou comprar barato. Voltando agora para a composição da carteira, vamos analisar as 9 maiores posições dos investimentos de Luiz Alves Pais de Barros. Na nona posição, com 3,61% do total investido, nós temos Então, essas aqui são as maiores posições que ele tem na carteira, né? Então, vamos começar pela Valide aqui. Mas essa empresa é do quê? Você sempre escreve RI, né? Relações com Investidores, e o nome da empresa para você conhecer. Então, ela é uma empresa de tecnologia. No Brasil, somos a maior empresa em emissão de documentos de identificação. No mundo, ocupamos a quinta posição de produção de SIM cards. Estamos entre as 10 maiores fabricantes de cartões do planeta. Então, é uma boa empresa. Então, a gente vê aqui uma análise aí de curto prazo, saiu de 7 para 15, cresceu 65%. Né? 5 anos a alta foi de 18, passou aí por um momento mais complicadinho, caiu bastante. Agora você vai entrar nessa empresa, né, que subiu tudo isso, né? Deveria ter entrado talvez aqui na queda dela, né? Paga bons dividendos, não tão bons assim. É lógico que quando a empresa sobe, os dividendos eles caem aqui, né? Quando a empresa desce o preço, os dividendos sobem aqui. Tem um ROI bom, crescimento, nos 5 anos 29%, é uma média boa. Margem líquida. Então você vê
Aqui é os dividendos, né? 0,26. Ano atual, 0,44 por ação. Não é tão ruim. Ano passado, 0,29. Então você vê que o lucro cresceu e a ação está pagando mais dividendos, né? Aqui é um dado não tão bom, né? E cai aqui o payout de pagamento. Mas o lucro líquido vem crescendo, né? Que ele teve uma perca, né? 2020, ainda está se recuperando. Aí você vê e está crescendo, né? Então, vamos para a próxima. Então, aqui, ó, reverte prejuízo e registra lucro líquido. Então, talvez aí se continuar nessa pegada pode ir crescendo o lucro líquido, né? Você vê que vinha constante, vinha. Aí aqui em 2020 sofreu bastante, tá voltando. Pode ser que volte a crescer. Mas você vê que nesse meio tempo, A Valid 3, a Valid, que tem alocado aqui 109 milhões de reais. Na oitava então cresceu 65%, né? Deu 65 milhões. posição, nós temos a Dependendo Pomo da hora 3, que as ele ações investiu. da Marco Polo. O total alocado aqui é de 110 milhões de reais. Indo agora 110 milhões de reais na Marco Polo. Ah, quanto que eu devo ter em ação? Né? 1.000, 10 mil. Você vê que os grandes investidores, eles investem bastante na ação. Então, quanto mais quantidade você tiver, mais você vai colher. Né? Então você vê que ela saiu de 1,82 para 3,98. Né? Ele tinha 110 milhões, 111 milhões, mais 89 milhões aí, 90 milhões para o bolso. Você vê que esses grandes investidores, eles sabem fazer. Lógico que uma hora eles vão errar, uma hora eles vão acertar, mas que eles têm aí 40 empresas na carteira, que 5 subam muito, 4 caem, essas 5 deslancha a carteira, né? Claro que se você começar com 100 mil, você não precisa ter tantas ações. Se você começar com 1 milhão, já é uma outra proporção de divisão da carteira, né? O ROI é bom, daí vem crescendo. Quando a ação sobe, o DI cai aqui, porque eles dividem, né? Se a ação desce, o DI sobe mais aqui. Então, no ano passado não pagou nada, esse ano pagou 0,9 dividendos, né? O lucro líquido aí cresceu bastante, né? Isso é bem interessante. 2023 ainda tá começando aí o primeiro trimestre, né? Dívida líquida, ativos, patrimônio. Você vê que não tem uma dívida líquida tão alta, né? Ah, o que que é essa empresa do Marco Polo? Você pode vir estudar aqui no Status Invest, uma das principais empresas do país no setor de bens industriais. Você vê que ele gosta bastante de bens industriais. Vai continuar assistindo o vídeo? para a sétima Vai. posição, com 4,84%, nós temos LJQQ3, as lojas Quero Quero, que entraram Opa, lojas Quero recentemente na varejo, Bolsa de Valores. O total alocado aqui é de 146 milhões de reais. 146 milhões de reais, né? Então, será que esses grandes investidores aí sabem o que estão fazendo, né? Uma empresa que abriu bastante no IPO. A gente não gosta muito de IPO quando começa, porque é muito acima e vem caindo, né? É a maior empresa de varejo do Nordeste. Talvez ele acha, na opinião dele, que ela vai continuar crescendo. Hoje está negativa, mas se você não tem empresas de risco na sua carteira, às vezes você não vai colher tanto assim, né? Então por isso que eu acho que ele pensa, tem empresas seguras, né, de dividendos, e ele sempre coloca um pouco aí nas mais de risco para colher. Sabendo que o IPO das lojas Quero Quero aconteceu em agosto de 2020, vamos analisar as Então, o IPO, quando ela começou, né, Initial Public Offer, iniciou aqui em 2020 e começou a cair. carteiras anteriores do fundo e verificar quando que foi montada a posição no ativo. A primeira vez que a ação aparece na carteira é em maio de 2022. Então, ele aproveitou a queda da ação e comprou. O total de ações na época era de 3 milhões e 100 mil. Em setembro de 3 milhões e 100 mil. 2022, data da carteira que estamos analisando, a posição já é de 25 milhões de Você vê que caiu, né? Aí ele falou, opa, peraí. Tá com uma proporção aí de crescimento e tal, vamos ver. Então ele comprou mais 25 milhões de ações. Ele não tá esperando em um ano, ele deixa
para 5, 7 ações de anos. posse do fundo. Na sexta posição, com 4,89%, nós temos as ações da IOSP Maxion. Muito cuidado ao soletrar esse Muito cuidado ao soletrar essa ação. ticker. O total aqui investido é de 147 milhões. É, MYPQ3, né? Que é a ação que ele falou que tem que tomar cuidado. É a ação mais perigosa da bolsa. Tomar cuidado de soletrar esse nome aqui. A série habita todos nós, né? Não tem como. Então, é uma ação que estava bem baixa e começou a subir, né? As Invest que não quer me ajudar. Então você vê que ela chegou já a custar R$ 20, caiu para R$ 8, né? Poderia ser um ponto de compra aqui em 2020. Voltou a 16 e voltou a cair. Né? Tá 13 aí, paga dividendos. Lógico, você não pode só ver o dividendo, né? A receita aí vem crescendo, né? Esse pontinho verde ano a ano, então isso é positivo. Só que o custo também vem crescendo. Deve ser porque eles estão reinvestindo na empresa, então você aumenta o custo, aumenta a receita para depois colher. Né? Como qualquer outra empresa que você for abrir, você tem que investir nela para depois colher. Né? Até na faculdade é assim. Então essa empresa aqui, ela vem crescendo o seu lucro, aumentando o custo. Só que se você for ver, o patrimônio dela, os ativos, dívida líquida. Por comparação ao patrimônio líquido, né, a dívida está um pouco alta, mas é nesse quesito de reinvestimento, que pode dar certo ou não na vida. Mas tem bastante ativo aí que protege o patrimônio. Ah, mas isso é empresa do quê? Você coloca o nome da empresa e RI, líder global na produção de rodas e líder em componentes estruturais da América. Bacana, né? Você vê que ele gosta bastante aí de, de empresas de produção, né? E os automóveis estão mudando bastante. Pode ser que seja um Indo agora para negócio as que eu top 5 posições da carteira de Luiz Alves Pai de Barro. Na quinta posição, nós temos Celesc, as centrais elétricas de Santa Catarina, que em 2006 tiveram uma mudança no seu negócio e passaram a adquirir participação em outras empresas, pagando generosos dividendos ao longo dos anos. Com 7% da carteira. Você vê que ele tem também energias, né? Só que nesse valor talvez não seja entre todas as energias, né? A de Santa Catarina mais barata aí para investir. Ele comprou quando estava em queda, espera, né? Para investir, mas paga dividendos, 10% aí. Você vê que ele colocou 208 milhões e vai receber dividendos, né? Eles investem bem pesado. Né? Teve um lucro de 50% em 5 anos, isso é bom. O ROI é o retorno bom. Então aqui os dividendos, o ano só começou, né? Já pagou bastante dividendos, ó, 0,61. Só que tá um pouco caro aí. Ah, mas se ela continuar crescendo, pode ser uma coisa boa, né? Ó, você vê que em 2020 ela pagou muito provento. Impressionante. Dependendo de quando ele começou a investir nessa empresa, recebeu bastante dividendo. Agora teve uma queda em 2021, 40% de payout. Esse aqui teve 214. Deve ter vendido algum ativo, alguma coisa, porque foi bem diferente, né? Se a gente puxar aí pelos 10 anos, ela começou a pagar em 2019. Tá pagando constantemente. Esse ano deve pagar mais. É que você vê que a empresa tá nessa pegada aí crescente. Se tem investidor grande, pode ser boa coisa, né? Mas tá caro. A quarta posição fica com Also 3, Aliança Então aqui, Also 3. Vamos ver quanto ele investiu. Sonai, que recebe 211 milhões em alocação. Na terceira posição, Ai, 211 milhões. A gente chega lá, galera. A gente chega lá, é dinheiro pra dedéu. Tem que investir mesmo para se tornar um grande investidor. É mais velho. Tem o tempo na nossa frente. Então aqui ela tava em 15, né? Quando cai, todo mundo fala que vai falir, né? Ela despencou de 51
para 20. Olha só, chegou a 15 aqui, né? Foi aqui. Ah, foi aqui. 17, 15. E agora tá começando a subir de novo. Essa daqui já pode ser algo interessante, né? Que custava 52. Tem que entender porque caiu. Mas você vê que teve uma alta aí de 37%. Sobre o lucro não tão alto. Margem EBITDA. Eita, nós. Margem líquida 209, né? Então tem bastante margem aí. Crescimento 85%. Bem interessante. Receita. Receita líquida 1 milhão. Lucro líquido 105. Tá crescente, né? Se a gente for ver. E ela valia R$ 50. Pode ter tido um desdobramento das ações. Caso eu não sei, teria que estudar ele mais perto. Mas você vê que vem crescendo a receita e não tanto os custos, né? Então isso é bem positivo. Claro que você tem que estudar tudo certinho, aqui é uma análise mais, um estudo mais rápido, né? Bem bacana, assim. Com 11,7%, nós temos LogN3, a Login, que tem um total de 353 milhões de reais comprados em só ações. deu A alegria. segunda posição da carteira, com 12, A Login é uma empresa que ele mesmo investiu e ajudou a recuperação, né? Tava praticamente falida e acho que chegou a custar R$ 7. Olha isso, gente. R$ 3,94. Vai falir. A empresa não existe mais. Ai, não deu. Aí você vê que em poucos anos, né? 5 anos. 5 anos. Ah, não vai mais. Ah, eu não quero mais essa empresa. Não vai mais. Então, às vezes, você comprar uma empresa que tá ruim, que vai falir, você saber quem é o gestor, né? Pô, de R$ 4, né? Dois e pouquinho, você comprar aí R$ 3,94, virar 50, né? Cada R$ 4 vira 50. É uma coisa aí impressionante que a gente pode colher em 5 anos, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Essa empresa eu gosto muito. Agora tá cara. É isso que é ruim. Você compra a empresa e ela cresce muito aí, né? Diminuiu a dívida, teve um turnaround. Naviozão, conhecida como Login, é uma das principais empresas do setor bens industriais com destaque em suas atividades de transporte hidroviário. Atuando desde 2007. Além disso, a Login é constituída de sociedade anônima de capital aberto, suas ações negociadas na bolsa. Login. Infelizmente agora já foi o barco, né? O barco hidroviário. Essa não dá mais. 74% é a Cogna, do setor de O educação. cara colocou 353 milhões, deve ter posto mais, né? Imagina quanto que ele colheu de valorização só dessa ação. Aqui, o Luiz Alves tem 385 milhões em ações da companhia. E na primeira... Essa ação aí é polêmica. A Cogna é polêmica, né? Teve muita discussão, ainda mais que fechou aí as escolas, né? Teve que ter uma migração para a parte do ensino à distância, né? E essa aí, todo mundo investia, todo mundo pergunta, né? Ah, vale a pena comprar Cogna? Então, esse velhinho aí tá comprando 383 milhões. Ele acredita que a empresa vai voltar com tudo. Eu abri aqui o home, então o nome dela é o Croton, né? E a ação é Cogna. Você vai em central de resultados, você vê aí que a receita líquida ela saiu de ruim, né? Negativo para positivo aí no primeiro trimestre de 2023. Possivelmente a ação vai começar a crescer, mas é uma ação muito polêmica. Para quem não entende direito, não vale a pena. Eu vou mostrar como que ele ganha dinheiro aí na queda, né? Dessa primeira ação. posição, com 22,52%, Só nós temos acabar aqui. Rail 3, a Rumo, um total de 681 milhões de reais alocados. 681 milhões. 600 milhões alocado em uma empresa, né? Então esses senhores, eles compram
a empresa, né? Não fica olhando a cotinha. Não, ele compra uma empresa que acha que vai crescer e vai dar um valor bom para ele no futuro, né? Você vê que ela é um pouco vendida aí um pouco mais cara, né? 64, mas tem que ver com os pares delas de transporte se vale a pena. Se a ação sobe ali, o dividendo eles dividem, fica mais caro, né? Então, a Rumo Logística é uma das principais empresas. Você vê que ele gosta do setor de logística, bens industriais, que é algo que tu utiliza, né? Também tem bastante no setor de estudo aí com a Cogna. Mas ele tem várias ações. Daí é, são as maiores posições, né? Essas são as posições compradas em ação. Olhando a carteira, é possível perceber que o Luiz Alves Paz de Barro também tem opções de Cogni 3 lançadas. Então, ele tem opções de Cogna, né? Opções, a gente tem o mercado à vista e tem o mercado futuro. Ele tem no mercado futuro, onde que ele deixa a ação lá e joga para frente, né? Então, ele acha que se a ação subir, ele ganha 100 vezes, ou pode perder 100 vezes. Mercado de opções. No montante de 20 milhões no mês de setembro e atua no mercado de juros futuros, comprando e vendendo posições de DI. E após Então, além disso, o grupo dele, né, o fundo dele, tem posições no mercado futuro de DI, taxa de juros, né? ver toda essa carteira, será que Luiz Alves Paz de Barros tem algumas dicas para que você possa escolher melhor Agora vamos ouvir as dicas dele, né? para as suas companhias? Então, escolher companhias individuais, independentes do setor. Eu, principalmente, gosto muito de coisas simples que dê para analisar. Então, para mim, coisas de tecnologia não tem. Então ele gosta de coisas simples que dê para analisar. Não gosta de tecnologia. Eu gosto um pouco, né? De Apple, Nubank. Hipótese de analisar. Então, esquece. Nunca Não tem certo e errado na área de investimentos, né? Tem cases que você acha que você se identifica mais. Ele teve cases de sucesso na área de bens industriais. Ele gosta bastante desse de varejo, né? Ele comprou Magalu quando ninguém queria. meti. IPO, nunca me meti em nenhum. IPO, nunca se meta. A IPO é assim, é quando a empresa ela já trabalhou bastante, já está 7 anos tentando, ela vai para o mercado, aí ela recebe muito dinheiro, os acionistas saem e depois a ação desaba, né? Os donos da empresa de vez em quando saem, então tenta ficar longe de IPO, né? O IPO presume que tudo vai andar muito bem daqui para frente. Eles fazem o cálculo do ideal quando vendem. Então é melhor comprar coisa que ninguém quer que está abandonada. Melhor comprar coisas que ninguém quer que esteja abandonada, né? Aí você viu o exemplo da Login, que ele tem, a Cogna, a Lojas Quero Quero. Nada largada com alguma perspectiva de existência. Algumas não vão acontecer nada, mas basta uma ou duas, uma carteira de 10. Então, imagina, né? Esse cara aí que é ídolo de todos nós, falou, algumas não vão acontecer, então você tem que ter uma margem de erro, né? Mas basta alguma acontecer. Imagina a Login, que ele fez a empresa crescer aí de 4 para 50, o quanto que ele ganhou. Que você acerta qualquer outro erro das outras. Eu espero ter te ajudado com esse. Bem legal. Deixar o like aqui pro amigo. Bacana. Escrever aqui. E também se inscreva aí no canal se você gostou. Se vale a pena aí investir em alguma dessas ações. Comentem se você já tem. Se você gostou desse conteúdo, a gente pode fazer mais vezes. Tá bom? Valeu, protagonistas. Um grande abraço.